Fala aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos iniciando aqui a nossa revisão da segunda para a segunda fase da FUVEST 2023. E a gente vai começar aqui com geometria analítica. Vou trazer alguns exercícios aqui de segunda fase da FUVEST. Vou tentar ser o mais explicativo possível, sem pular passagem, para a gente revisar o máximo aí dos conteúdos, tá? Então, esse vídeo de geometria analítica, eu vou fazer ele em duas partes, essa aqui é a primeira, beleza? Então, antes de começar, peço aí, galera, se vocês puderem se inscrever aí no canal, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal, vou estar trazendo bastante coisa aí para vocês. Eu sei que às vezes eu demoro um pouco, porque eu sou sozinho, né? Eu gravo, edito, depois eu tenho que subir o vídeo para o YouTube. Se der essa moral aí para a gente, eu vou ficar bastante feliz. Então vamos lá? Então o que que acontece? Esse exercício aqui é um exercício da segunda fase da FUVEST, da prova de 2022. E ele diz o seguinte, ó, considere no plano cartesiano a circunferência com centro no ponto 0 para x e 3 para y. E com raio 2. E para cada a, o a aqui um número real diferente de zero, a parábola cuja equação é y igual a x ao quadrado mais 1. Temos três itens, então vamos resolver aqui um de cada vez. O item A, ó, para a igual a menos 1, encontre o ponto comum entre a circunferência e a parábola. Bom, vamos lá, então. Lembrando, a equação da circunferência x, eu vou trocar a letra aqui, para não confundir com o a lá, x menos m ao quadrado, mais y menos n ao quadrado, igual raio ao quadrado, em que esse m e esse n são as coordenadas do centro. O m é o x do centro e o n é o y do centro, tá? Normalmente coloca a e b aqui, eu só não coloquei esse o a aqui para não confundir com esse a aqui, tá? E o r aqui, o r é igual ao raio. O r é o raio, tá? O ponto 0,3 ele está falando que é o centro aqui, ó. Portanto, isso aqui vai ficar assim, ó, x menos, olha lá, o 0, olha lá, ó, 0 ao quadrado, mais y menos o n aqui, ó, a coordenada y do centro, 3, ao quadrado igual ao raio, olha lá, o raio igual a 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Isso implica aqui, ó, que o x menos 0 é x, então vai ficar x ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, 4. E a equação aqui, ó, para o a igual a menos 1, a parábola aqui, ó, isso aqui é a parábola, vai ficar y igual a menos 1, x ao quadrado mais 1, portanto, o y, esse menos 1x ao quadrado, é o menos x ao quadrado mais 1. Vamos lá, então. Ó. O ponto de interseção, olha lá, ó, encontre o ponto comum entre a circunferência e a parábola. É resolver um sistema com as duas equações. Então, nós temos lá a equação da circunferência, x ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 4. E aqui o y vai ser menos x ao quadrado, mais 1. Então, é um sistema. Quando a gente resolve o sistema, a gente encontra o ponto ou os pontos em comum entre as duas curvas aqui, né? Nesse caso aqui, ó, o y já está isolado. O y é igual a menos x ao quadrado mais 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, na equação da circunferência, no lugar do y, eu vou trocar pelo menos x ao quadrado mais 1. Então, a equação da circunferência vai ficar lá, ó, x ao quadrado mais, no lugar do y, eu vou substituir por menos x ao quadrado mais 1. Então, menos x ao quadrado mais 1. E aqui, ó, menos 3 ao quadrado igual a 4.
Isso vai ficar x ao quadrado mais, entre parênteses aqui, vai ficar menos x ao quadrado, ó, mais 1 menos 3, menos 2 ao quadrado, igual a 4. X ao quadrado mais. Isso aqui é um produto notável, certo? Esse menos x ao quadrado menos 2 ao quadrado, você pode usar a regrinha lá do produto notável, ou o que é o menos x ao quadrado menos 2 ao quadrado? É o menos x ao quadrado menos 2 vezes ele mesmo. Tá aqui, ó. Menos x ao quadrado vezes menos x ao quadrado vai dar x à quarta, tá? Porque 2 mais 2, 4. Menos x ao quadrado vezes menos 2 vai dar mais 2x ao quadrado. Menos 2 vezes menos x ao quadrado vai ficar mais 2x ao quadrado. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, isso aqui vai ficar x à quarta, ó, mais 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, mais 4. Então, aqui vai ficar ó, x à quarta, mais 4x ao quadrado, mais 4, igual a 4. Bom, esse mais 4 com esse 4 aqui dá para cancelar. Isso implica que vai sobrar quem aqui? Ó? X à quarta, x ao quadrado mais 4x ao quadrado, mais 5x ao quadrado igual a zero. Como se eu pegasse esse mais 4 e ele aparecesse aqui menos 4, ia ficar zero aqui. Beleza? Então, nós temos essa equação do quarto grau, que ela dá para resolver por fatoração. Do x à quarta e do x ao quadrado, o fator comum aqui é o x ao quadrado. Quem que vai sobrar aqui no primeiro? É só pegar aqui, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado, aqui vai ficar x ao quadrado. Mas, se você pegar o 5x ao quadrado e dividir por x ao quadrado, esses dois aqui cancela, vai sobrar 5, igual a zero. Nós temos aqui ó, um produto com dois fatores iguais a zero. Isso aqui fica ou x ao quadrado é igual a zero, ou o x ao quadrado mais 5 é igual a zero. X ao quadrado igual a zero, nós temos aqui ó, x igual a zero. E aqui nós temos x ao quadrado vai ser igual a menos 5. Aqui não existe x real. Não existe x real, tá? Então, aqui não tem um número real que resolva essa equação. E aqui o x igual a zero. O que a gente precisa encontrar? Precisa encontrar o valor do y, certo? Então, nós temos aqui ó, que a resposta é o x igual a zero para esse caso. Esse x ao quadrado igual a menos 5 não existe o x real, tá? Isso aqui dá um número complexo, tá? Número imaginário. Agora, se pegarmos aqui ó, o valor do y, a gente tem lá que o y é igual ao menos x ao quadrado mais 1. E para x igual a zero, que é o único valor do x aqui para esse caso, temos que o y vai ser menos 0 ao quadrado mais 1, isso vai dar 0 mais 1, que dá 1. Portanto, o ponto pedido é x igual a zero e y igual a 1. Tá? No final dos três itens, eu vou colocar uma imagem aqui para cada caso, para você ver como que fica lá a circunferência e a parábola em cada item que ele está pedindo. Que nem aqui, ó, no item A, ele está pedindo encontre o ponto, só tem um ponto comum. Aqui no B tem apresentar 3 pontos. E o C encontrar todos os valores de A para os quais a circunferência e a parábola possuem exatamente 3 pontos em comum. Certo? No final desse exercício, eu vou colocar 3 imagens aqui para a gente ver o que acontece, tá bom? Então, a resposta do primeiro é essa aqui, ó. O ponto é 0 e 1. Tá? Então, aqui eu vou apagar esse item A e já volto para o B. O item B, temos aqui, ó, para o A igual a 1. Para o A igual a 1, nós vamos ter aqui, ó, o Y é igual, substituindo o A por 1 aqui, vai ficar 1
x ao quadrado mais 1, ou seja, o y igual a x ao quadrado mais 1. A gente vai resolver um sistema igualzinho do item A. Então, lembrando lá que no item A a gente ficou com a circunferência x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. E a parábola de equação y igual a x ao quadrado mais 1. Da mesma maneira que o y está isolado aqui, na equação da circunferência, no lugar do y, nós vamos substituir por x ao quadrado mais 1. Aqui vai ficar ó, x ao quadrado mais, lá no lugar do y, x ao quadrado mais 1 menos 3 ao quadrado igual a 4. O x ao quadrado mais aqui ó, vai ficar x ao quadrado mais 1 menos 3 menos 2 ao quadrado igual a 4. Daqui a gente tem x ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Aqui eu vou fazer direto. Então, vai ser o quadrado do primeiro. O x ao quadrado é x à quarta. Menos 2 vezes o x ao quadrado vezes 2 vai ficar 4x ao quadrado. Mais o quadrado do segundo aqui, mais 2 ao quadrado, que vai dar 4, igual a 4. Daqui nós temos x à quarta. O x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. Igualmente do item A, esse mais 4, esse 4 aqui dos dois lados, ele cancela, porque a gente vai subtrair menos 4 dos dois lados, vai ficar 4 menos 4, que vai dar 0. Então, igual a 0. Essa é uma equação do quarto grau que dá para resolver por fatoração. O fator comum aqui do x à quarta do x ao quadrado é o x ao quadrado. Vezes. Quem entra aqui primeiro? É só pegar aqui, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Menos, se você pegar aqui, ó, 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, o x ao quadrado com x ao quadrado cancela e sobra o menos 3, igual a 0. Novamente, nós temos aqui ó, um produto com dois fatores iguais a 0. O que acontece? Isso implica que o x ao quadrado é igual a 0 ou o x ao quadrado menos 3 igual a 0. Aqui o x ao quadrado igual a 0, só tem a possibilidade de x igual a 0 ou o x ao quadrado, aqui, ó, somando 3 dos dois lados, aqui vai cortar, vai ficar x ao quadrado igual a 0 mais 3, que dá 3. Ou seja, então aqui o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 3. Nós temos aqui ó, 3 resultados. Ó. O x igual a 0 é 1, e aqui ó, tem mais o raiz de 3 e o menos raiz de 3. Tá? Aqui ó, tem o mais raiz de 3 e o menos raiz de 3. O que a gente vai fazer? A gente tem 3 valores de x, então nós teremos 3 valores de y. Pegando a equação da parábola aqui, ó, y é igual ao x ao quadrado mais 1. Primeiramente, para x igual a 0, o que a gente tem? A gente tem que o y vai ser igual a 0 ao quadrado mais 1, isso aqui vai dar 1. Portanto, tem esse ponto aqui, ó, x igual a 0, y igual a 1. Para o x igual ao mais raiz de 3, o que a gente vai ter? Vai ter y igual, no lugar do x pelo raiz de 3, ao quadrado mais 1. Raiz de 3 ao quadrado vai ser raiz quadrada de 9 mais 1, que vai dar 3 mais 1, que dá 4. Certo? Portanto, a gente tem esse ponto aqui, ó, raiz de 3 para x e 4 para y. E para x igual ao menos raiz de 3, o que a gente tem? Tem o y, olha lá, no lugar do x ao quadrado, vai ficar menos raiz de 3 ao quadrado mais 1. Bom, se tem um número negativo entre parênteses elevado a um expoente par, isso aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar a raiz quadrada de 9, de novo.
que vai dar 3 mais 1, que dá 4. Portanto, o que a gente tem? A gente tem o ponto aqui, ó, menos raiz de 3 e o y igual a 4. Então, a resposta aqui nós temos os 3 pontos, ó, 0, 1, raiz de 3 e 4, e o menos raiz quadrada de 3 e 4. Esses são os 3 pontos de interseção entre a circunferência e a parábola dada no problema. Certinho? Então, ele pedia lá 3. Vamos ver o enunciado? Olha lá, ó, para A igual a 1, apresente 3 pontos em comum entre a circunferência e a parábola. Então, são esses aqui, certo? A resposta está aqui, ó. Agora, a gente vai para o item C. Então, eu vou apagar o que está aqui e a gente vai para o item C. O item C tem assim, ó, encontre todos os valores de A para os quais a circunferência e a parábola possuem exatamente 3 pontos em comum. Olha lá, o do enunciado A é diferente de zero, tá? Então, o A aqui é diferente de zero. Seja um A um número real diferente de zero, daí a parábola vai ser o y igual o ax ao quadrado mais 1. Tá? É um A, um número real qualquer que não é zero. Beleza? O que a gente tem? A gente vai resolver aquele sistema que a gente resolveu no item A e no item B, igualzinho. Lá, a equação da circunferência era o seguinte, era o x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. E a equação da parábola é o a x ao quadrado mais 1. Da mesma maneira que a gente fez nos dois itens anteriores, no lugar do y aqui na equação da circunferência, a gente vai substituir pelo ax ao quadrado mais 1. Daí, a gente tem ó, x ao quadrado mais, no lugar do y, pelo ax ao quadrado mais 1, menos 3 ao quadrado igual a 4. X ao quadrado mais, nós temos aqui ó, ax ao quadrado ó, mais 1 menos 3, menos 2 ao quadrado, tá? Entre parênteses aqui, ó, ax ao quadrado menos 2, elevado ao quadrado, igual a 4. Ficando x ao quadrado, aqui é o produto notável, então vai ser o quadrado do primeiro, então vai ficar a ao quadrado, o x ao quadrado, x à quarta, menos 2 vezes o ax ao quadrado vezes 2, então vai ficar 4ax ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é 4, igual a 4. Nós temos aqui, ó, a ao quadrado x à quarta. Esse x ao quadrado menos 4ax ao quadrado, isso vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Se colocar o x ao quadrado em evidência, vai sobrar 1 menos 4a x ao quadrado, certo? Se você voltar aqui, ó, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Positivo com negativo dá negativo. X ao quadrado vezes 4a dá o 4ax ao quadrado. E esse mais 4 aqui, ó, se a gente subtrair menos 4 dos dois lados, vai cancelar esses dois. Isso aqui vai ficar igual 4 menos 4, que dá 0. Beleza? Resolução igual que a gente fez. A gente dá para resolver essa equação aqui fatorando. Então, lá, desse termo aqui, o x ao quadrado é o fator comum. Então, x ao quadrado vezes, quem vai sobrar aqui? Ó, vai sobrar, pega isso aqui, ó, ax à quarta e divide por x ao quadrado, vai sobrar o a x ao quadrado. Por quê? O x à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Mais, se você pegar isso aqui e dividir por x ao quadrado, ó, esses dois aqui cancelam, vai sobrar quem? 1 menos 4a igual a 0. O que ocorreu aqui? O que ocorre aqui é o seguinte. O que a gente tem aqui? A gente tem um produto entre dois fatores
igual a zero, tá? Isso implica que o x ao quadrado é igual a zero ou o a, x ao quadrado, menos 4a mais 1 é igual a zero, tá? Então, nós temos aqui duas equações. O x ao quadrado igual a zero não tem outra alternativa, o x igual a zero. Se a gente for resolver essa equação aqui no x, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, aqui o a é um fator comum. Colocando o a em evidência, vai sobrar quem? Vai sobrar o x ao quadrado menos 4 mais 1 igual a zero. Isso aqui dá para resolver uma equação de segundo grau, tá? Pode resolver uma equação de segundo grau. E como precisa ter 3, e essa aqui já é uma, essa equação aqui precisa ter dois resultados. Então, a gente vai supor que o delta seja igual a zero. Então, eu vou maior do que zero, perdão. Então, aqui, eu vou resolver essa equação usando a formulinha lá da equação de segundo grau. O delta é o b ao quadrado menos 4ac. Para isso aqui ter dois resultados, o que ocorre? O delta tem que ser maior do que zero, tá? Vamos lá, então. Quem que é o b aqui? O b é zero, tá? Então, vai ficar zero ao quadrado. A incógnita aqui é o x. Esse aqui é o a. O b não tem. Então, menos 4 vezes o a, que é o próprio a, vezes o c, que é tudo isso aqui, ó. Menos 4a mais 1, e isso tem que ser maior do que zero. Zero ao quadrado dá zero. Aqui, ó, menos 4a vezes menos 4a vai dar mais 16a ao quadrado. Menos 4a vezes 1 dá menos 4a maior do que zero. Daqui vai sair o quê? Que 0 mais 16 ao quadrado menos 4a maior do que zero vai ficar 16a ao quadrado menos 4a maior do que zero. Como o a ele é diferente de zero, né, ó, eu posso dividir todo mundo aqui pelo a. A gente pode dividir todo mundo aqui por a, pois o a, lá pelo enunciado, ele é diferente de zero. Então, eu posso dividir todo mundo por a. Daqui, como que vai ficar? Vai ficar o seguinte, vai ficar... Inclusive, dá para dividir por 4a, porque o 16 e o 4 são múltiplos aqui de 4. Melhor ainda. Então, vai ficar aqui, ó, 16 por 4 dá 4. A ao quadrado por a dá a. Menos, ó, 4 dividido por 4 dá 1. A dividido por a dá 1. Maior que 0 dividido por 4a dá 0. Daqui vai ficar 4a é maior. Se somar 1 aqui dos dois lados, esse menos 1 mais 1 cancela, vai sobrar aqui o 0 mais 1, que dá 1. E dividindo os dois lados aqui, ó, por 4 para isolar o a, isso vai implicar que o a tem que ser maior que 1/4, e essa é a resposta do problema, tá? O x igual a 0 já é uma resposta, e quando o a for maior do que 1/4, significa que nós teremos duas raízes reais e distintas para essa equação aqui, ó. Tá? Então, com essa condição, nós teremos aqui o chamado x2 e x3, porque aqui já tem o x1, tá? Então, nós teremos três respostas. Ele só quer saber a condição para o a, não quer saber quem são os valores de x, tá? Então, o a tem que ser maior do que 1/4 para satisfazer aqui, ó, encontre todos os valores de a para os quais a circunferência e a parábola possuem exatamente 3 pontos em comum. Então, o a aqui ele tem que ser maior do que 1/4, e essa é a nossa resposta. Tá bom? Agora eu vou colocar aqui para você 3 imagens, um de cada item, para você ver como que fica o desenho. Apesar de a gente não precisar fazer esse desenho, eu vou colocar aqui para você
para você analisar como que fica cada item, beleza? Galera, então aqui, ó, nós temos 3 desenhos aqui, um para cada item. Então, no item A, o que a gente encontrou lá? A gente encontrou um único ponto em comum, que é o ponto 0,1. Nós temos lá a circunferência x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4, e a parábola, que era o menos x ao quadrado mais 1. Olha lá, concavidade para baixo, olha lá, o coeficiente do termo de segundo grau negativo, concavidade para baixo, e o ponto de interseção entre a circunferência e a parábola é o ponto 0 e 1, conforme encontrado. Nesse caso aqui, tínhamos a mesma circunferência, só que agora lá para o a igual a 1, nós tínhamos a parábola x ao quadrado mais 1. Olha lá, concavidade para cima, o coeficiente aqui do termo de segundo grau positivo, e intersecta a circunferência em 3 pontos. Nós encontramos lá o 0, 1, raiz de 3 e 4, menos raiz de 3 e 4. E aqui, no caso C, supondo que o a lá é maior que 1/4, por exemplo, nesse meu desenho aqui, eu fiz no GeoGebra para esse aqui, ó, meio de x ao quadrado mais 1, tá? O meio é maior que 1/4, então satisfaz. Então, eu ia pegar num ponto aqui, e o ponto 0,1 conhecido. Esse x2, y2, x3, y3 vai depender de cada valor do a aqui. Então, por isso que eu coloquei. Então, teríamos também exatamente 3 pontos em comum nesse caso. Tá bom? Galera, então, esse foi o primeiro exercício. Esse é o primeiro vídeo aqui da revisão de geometria analítica. Eu vou soltar um outro vídeo com mais um sobre o tema de geometria analítica, resolvendo questões aí da segunda fase da FUVEST de provas anteriores. Se for necessário, eu faço um terceiro para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês aí. Belezinha? Galera, não se esqueça aí de se inscrever, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal, que eu vou estar trazendo a revisão da FUVEST aí de vários tópicos diferentes e resolvendo exercícios de segunda fase de provas anteriores, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, espero que todos estejam bem, com boa saúde. Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu, até mais!